caríssimos irmãos e irmãs, e a igreja continua a leitura do capítulo 15 do Evangelho de São João. Vocês vão percebendo que os textos vão pouco a pouco nos levando para um maior conhecimento, um aprofundamento no conhecimento do Espírito Santo, para que nós supliquemos o Espírito Santo, já que nós estamos nos aproximando da novena de Pentecostes. Pois bem, então, ontem nós aqui na paróquia celebrávamos uma missa votiva em honra a Nossa Senhora. Então nós usamos textos próprios marianos, mas se nós tivéssemos seguido a ordem dos textos litúrgicos, nós teríamos ouvido ontem Jesus Cristo dizendo o quê? João capítulo 15, versículo 12: este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Era a tônica do evangelho de ontem. Já hoje é uma tônica diferente. Se o mundo vos odeia, odiarão também a mim. Quer dizer, por um lado, Jesus fala que nós devemos amar. Por outro lado, Jesus fala que nós seremos odiados, que nós seremos perseguidos, porque foi isso que fizeram com ele, e é isso que farão conosco. Afinal de contas, o servo não é maior do que o seu Senhor. Meus irmãos, é uma realidade que nós não podemos nos esquecer. O mundo nos odiará. Entendamos aqui, São João, ele aplica a palavra mundo de várias maneiras. Mundo aqui não é o mundo criado, a criação. Não, mundo aqui é toda essa realidade contra Deus. São aqueles que não pertencem a Cristo, são aqueles que estão com o coração mundanizado. E, infelizmente, para ter o coração mundanizado, não precisa ser pagão. Você pode ser batizado, sentado nos bancos da igreja, até mesmo celebrando a Santa Missa e ter um coração mundanizado. Pois bem, então é essa realidade de mundo a que o evangelista se refere. Isto é, o mundo vos odeia. Aquilo que não é de Deus nos perseguirá. De modo que, se nós queremos ser cristãos de fato, se nós queremos ser cristãos verdadeiros, meus santos, precisamos estar dispostos a suportar essa animosidade, esse ódio, essa perseguição. Saiba, meu santo, minha santa, se você, por exemplo, sei lá, na sua faculdade, no seu trabalho, entre os seus familiares, se todo mundo aplaude você, tá bom, existe a possibilidade de lá todo mundo ser muito santo, muito católico. Como essa possibilidade é pouco provável, isto é, que todos sejam muito santos, muito católicos, saiba, se a sua conduta de alguma maneira não causa incômodo a ninguém, provavelmente você não está sendo discípulo de Cristo. Porque Jesus disse: fizeram isso comigo. Se fizeram isso com a cabeça, farão isso também com o corpo. Lembra, Jesus é a cabeça da igreja, que é seu corpo. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se odiaram a mim, também odiarão a vós. Outra coisa, nós somos filhos daquela que é inimiga da serpente, daquela que é inimiga do diabo, daquela que é inimiga do príncipe deste mundo, como o próprio evangelista João se refere ao diabo, o príncipe deste mundo. Ora, como é que nós podemos ser filhos verdadeiros da Virgem Maria e estarmos muito bem obrigado com o mundo
que odeia esta mesma Virgem Maria. Se nós formos parecidos com ela, o mundo também nos odiará, porque o mundo odeia na Virgem Maria, porque ela é a mulher plena de Cristo, revestida de sol, o sol que é Cristo, o sol que veio nos visitar. De modo que, meus irmãos, embora nós tenhamos uma tentação, principalmente a igreja moderna dos últimos tempos, os cristãos dos últimos tempos, tenham essa tentação de viver em paz, tranquilamente com o mundo. Abre parênteses, não estou dizendo aqui que você vai criar inimizades, que você vai buscar conflito com as pessoas. Fecha parênteses. Eu só estou dizendo, meus santos, que se você for cristão de fato, e levar a sério, e viver, e ensinar toda a palavra de Cristo, não tenha dúvidas de que vão chamar você de radical, de exagerado. Não precisa tudo isso, ele é antipático, ela é antipática. Ouse você, meu santo, minha santa. Por exemplo, terça-feira nós celebrávamos os mártires Nereu, Aquiles e Pancrácio. Por que é que Nereu e Aquiles foram mortos? Porque eles estavam destruindo os templos dos pagãos? Não. Porque eles estavam matando pagãos? Não. Eles eram militares. Eles estavam a serviço do império. Por quê? Porque eles estavam difamando o imperador que era pagão? Não. Eles só estavam o quê? Proclamando que existe um só Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isto é, pelo simples fato de eles dizerem, e é claro, isso eles não poderiam negar, que os outros deuses não existem, que só existe um único Deus, pelo simples fato de eles proclamarem a fé, pelo simples fato de eles dizerem, olha, nós cristãos, nós partilhamos tudo, menos o leito. Sim, é uma expressão do Diogneto, porque os pagãos partilhavam os leitos, mas não partilhavam as coisas, não faziam caridade. Os cristãos tinham tudo em comum, menos o leito, cada um tinha sua esposa, não tinha essa libertinagem. Então os cristãos tinham uma outra atitude, uma outra postura, e isso fazia com que o ódio do mundo se voltasse contra eles. Por que foi que Pancrácio, que assassinaram o pai de Pancrácio, assassinaram o tio de Pancrácio, e depois assassinaram um menino de 15 anos, um rapazinho, Pancrácio, de 15 anos. Por quê? Porque ele era um terrorista? Não, ele era apenas um bom cristão, que proclamava a sua fé, e que, é claro, todo bom cristão, como não guarda a sua fé para si, não tenha dúvidas de que ele tentava ganhar alguns para Cristo também, e isso atraía o ódio do mundo. É por isso então que, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Vocês lembram que os judeus, quando olhavam para Jesus, diziam, o Evangelho de São João repetiu isso durante a Semana Santa, nós ouvíamos isso nas leituras, que só vê-lo já era insuportável, não conseguiam olhar. Por quê? Porque a sua conduta denuncia a nossa. Isto é, Jesus Cristo não estava fazendo, e é tanto que Jesus Cristo dizia, por qual bem vocês querem me matar? Porque ele não tinha feito mal nenhum, mas os judeus diziam, nós temos que eliminá-lo, porque daqui a pouco todo mundo vai segui-lo e vai acreditar, porque olha os milagres que ele está fazendo. Então, meus santos, nós precisamos retornar a essa verdade genuinamente cristã, isto é, o cristão
o filho de Nossa Senhora, ele será inimigo do mundo, ele será inimigo da serpente. E isso não deve atormentar o nosso coração, muito pelo contrário, isso deve ser o selo de que nós somos cristãos de fato. Ah, padre, quer dizer então que na minha família haverá pessoas que olham meio torto para mim? Sim, e você por eles deve rezar, amai os vossos inimigos, mas não se inquiete, isso vai acontecer. Quer dizer, padre, que se eu resolver seguir Cristo de verdade, as pessoas do meu trabalho também podem me chamar de bitolado, bitolada, igrejeiro, igrejeira, radical, ignorante, religioso, no sentido depreciativo da palavra. Meu santo, farão isso, sim, vão de alguma maneira rotular você para levar a descrédito aquilo que você diz, e ao contrário de você se entristecer, você deve se alegrar. Alegrai-vos quando vos caluniarem, perseguirem e maltratarem por causa de mim e do meu nome, grande será a vossa recompensa. Nós precisamos, meus santos, voltar a ser cristãos, mas cristãos militantes, porque às vezes, porque nós não queremos ser odiados, nós ficamos caladinhos, porque nós não queremos sair feio na fotografia, isto é, feios na fotografia, nós não entramos em choque. Então eu não vou lá no meu grupo de amigos, eles estão falando mal de Deus, da religião, da igreja, eles estão falando que o sexo fora do casamento não tem problema, e eu, porque não quero entrar em choque, eu vou ficar calado. Eu tenho colegas na escola, ou até mesmo amigos, que são homossexuais, e aí você, para não desagradá-los, você não diz nada. Não, esse não é o caminho. Muito pelo contrário, porque você os ama, você vai dizer, olha, isso aqui é errado. Olha, você comentou comigo que está usando anticoncepcional. Os anticoncepcionais, eles são também abortivos. Eles também matam a criança na sua barriga. Um anticoncepcional, o aborto, ele não impede que você seja mãe, ele só faz você mãe de um filho morto, ele só faz você mãe de um filho que foi morto por você. Então, padre, mas se eu disser isso, a pessoa vai me odiar. Mas vós sereis odiados, porque odiaram ao nosso mestre, porque odeiam a nossa mãe e rainha, e nós não podemos querer ser amados pelo mundo a todo preço, a todo custo. Isto é, o cristão não é um pacifista, peace and love, né? Paz e amor. Então, por paz e amor, eu estou disposto a negociar tudo, até os meus princípios, até a minha religião, até aquilo que eu creio. Não, eu quero paz e amor, tá bom, mas desde que eu não precise negociar valores inegociáveis, desde que eu não precise, se eu preciso renunciar a alguns gostos meus para viver em paz, o cristão deve renunciar aos seus gostos. Se eu preciso renunciar à minha vontade para viver em paz, até aceitar alguma humilhação, eu preciso aceitar alguma humilhação para viver em paz, sem dúvida. Mas se eu preciso renunciar à minha fé e à verdade para viver em paz, eu não devo fazer isso, porque isso não será bom nem para mim, nem para a pessoa. Não é caridade para com a pessoa, e não é salvífico, não é uma postura salvífica para mim. Nem eu me salvo, nem aquela pessoa, porque como diz a palavra de Deus, se você vir alguém cometendo o erro, e você a corrigir, e ela se emendar, você ganhou uma pessoa para Deus. Se ela não se emendar, você cumpriu a sua missão. Mas se você vir alguém fazendo algo de errado, e não disser nada, ela se perderá por culpa própria, e você pela sua omissão. Entenda aqui, meus santos,
Quer dizer, esta apostolicidade em nome da verdade e da caridade que precisa existir no coração de todo cristão. E nós não devemos ter medo de que, vão me rotular, vão me perseguir, vão me caluniar, não vão me amar, vão me excluir do grupo, vão me marcar. Sei lá, se marca no Face, no Instagram, não sei, mas eu sei que se marca em alguma coisa. Vão deixar de me seguir. Eu acho que é no Instagram, né? Vão deixar de me seguir. Pelo amor de Deus. Entende? Quer dizer, não, ora, deixaram de seguir Jesus. Deixaram de seguir Jesus. Não no Instagram, mas na vida real. Lembra do discurso a respeito do pão da vida, no capítulo 6 do Evangelho de São João? Quando Jesus começou a falar claramente, muitos disseram: essa palavra é muito dura. Como assim ele dará de comer a sua carne? Quando Jesus falou a respeito da indissolubilidade do matrimônio, Pedro disse: Senhor, se é assim, é melhor ninguém se casar. Isto é, Jesus não estava disposto para ganhar todo mundo, ele falsear, liquefazer, diluir a verdade. Então nós precisamos ter isso, verdade e caridade firmes no coração. Na primeira leitura de hoje, retirada do capítulo 16, nos apresenta... Não, que 16, já estou aqui na segunda-feira, retirada, do capítulo 16, não do versículo, no início do capítulo 16, nos apresenta São Paulo, que ia para um lugar, o Espírito o impedia, ele ia para outro, o Espírito o impedia, e aí ele teve um sonho e um macedônio que dizia: vem para cá. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9, durante a noite Paulo teve uma visão, na sua frente estava de pé um macedônio que lhe suplicava: vem a Macedônia e ajuda-nos. Foi o início da evangelização na Europa. Até então, Paulo estava evangelizando toda a outra região, que não a Europa. Agora ele põe os pés na Europa. A partir daqui o evangelho entra. Meus irmãos, hoje, de uma maneira particular, nós queremos rezar então, dentre as outras intenções que trouxemos no coração, queremos rezar também pela Europa, que precisa ser reevangelizada. Imagine, meus santos, daqui a 30 anos, isso por uma observação científica, isto é, nós não temos mais cristãos para assumir os cargos públicos, as funções lá na Europa. Por quê? Porque os cristãos, como resolveram seguir outros caminhos, seguir outras leis e não a lei de Cristo, eles se mundanizaram. Os católicos, não apenas os católicos, os cristãos da Europa, na sua grande maioria, se mundanizaram. A gente não vê na igreja, por exemplo, uma missa semanal, com pandemia e tudo mais, uma missa semanal assim, talvez isso aqui na Europa, talvez isso aqui no domingo, e com a taxa de idade bem mais alta, uma taxa em torno de 60 a 80 anos, na sua grande maioria, porque os jovens não vão à igreja, porque os seus pais não os educaram para isso, e os jovens já não têm mais filhos, porque eles resolveram fechar os ouvidos para o ensinamento da igreja, ensinamento este muitas vezes que não foi feito, porque para sair bonito na fotografia, muitos não mais pregavam o pecado do anticoncepcional, o pecado da camisinha, o pecado de ligar as trompas. Não, porque isso é um discurso muito radical. E aí, simplesmente como isso não foi pregado, não foi ensinado, as famílias católicas, europeias, quando muito generosas, têm um, e quando há um milagre, 2. Mais do que isso, é um absurdo. Então é claro, como os muçulmanos têm filhos de fato,
eles têm gente para daqui a 30 anos, sem guerra, ocupar toda a Europa. E isso não é uma profecia, isso é um fato. Daqui a 30 anos nós não teremos na Europa gente cristã católica para povoar aquelas cidades que começaram a ser evangelizadas hoje por São Paulo, Timóteo e Lucas. Por quê, meus santos? Porque o cristão não quis ser diferente do mundo, não quis desagradar o mundo, quis se fazer um com o mundo e não um com Cristo, e se perdeu. E é claro que um cristão tão insosso, tão morno como a grande maioria dos cristãos europeus, não atrai ninguém. Ninguém quer ser aquilo, aquela coisa sem graça, aquela coisa que nem fede nem cheira, como se diz. Então, meus santos, com toda a humildade, precisamos, então, rezar pelos nossos irmãos, porque eles nos evangelizaram. Rezar por eles, mas pedir a Deus também que nos dê a graça, que nos dê a força, que nos dê a apostolicidade, a missionaridade necessária para que nós possamos ir para lá. Mas precisamos ir para lá, meus santos, se nós acreditarmos que ser bom em uma outra religião não leva para o céu. Se você, para ser amiguinho do mundo, diz, não precisa ser católico para agradar a Deus, porque afinal de contas, Deus não é católico, né? Como assim? Como assim Deus não é católico? Como assim Jesus não é católico? Eu acho que Jesus fundou uma igreja. É claro, é óbvio que Jesus é católico. Essa igreja é dele. Essa igreja não é minha. Essa igreja não é de Pedro. Essa igreja é de Cristo. É claro que Jesus é católico. Ora, se isso é verdade, os católicos então, mesmo desagradando o mundo, eles vão evangelizar. Se é verdade que nós precisamos levar as pessoas para Cristo, porque não há um outro nome debaixo do céu no qual possamos encontrar salvação, a não ser o nome de Jesus, a missionaridade desperta novamente. Então, eu vou com toda a caridade, mas com toda a verdade, eu vou para o espírita e querer convertê-lo para Cristo, porque no espiritismo ele não vai encontrar salvação. Eu vou com toda a caridade, mas com toda a verdade ao protestante e querer ganhá-lo para Cristo, porque no protestantismo eles não têm a Eucaristia, no protestantismo eles não têm a confissão, no protestantismo eles não têm a completa palavra de Deus e a reta interpretação desta mesma palavra. Eu vou para um muçulmano e eu vou querer ganhá-lo para Cristo, porque no islamismo ele não vai encontrar salvação. Mas se eu não digo isso, porque eu vou desagradar os meus amigos protestantes, eu vou desagradar os meus amigos espíritas, eu vou desagradar os meus amigos de outra religião, porque eu não quero me tornar antipático a eles, eu deixo de fazer a maior caridade para eles, que é me tornar antipático, mas levá-lo à verdade. Meus santos, peçamos a nosso Senhor que nos faça compreender este ensinamento, isto é, nós não estamos neste mundo para sair bonitos na fotografia, nós estamos nesse mundo para ser discípulos de Cristo. Cristo foi perseguido, Cristo foi mal interpretado, Cristo foi caluniado. Se nós formos discípulos de Cristo, nós seremos perseguidos, nós seremos mal interpretados, nós seremos caluniados, mas nós seremos verdadeiros discípulos de Cristo, nós seremos verdadeiros filhos de Nossa Senhora, mesmo que isso nos granjeie, nos atraia a inimizade com o mundo, mas a amizade com Deus. Que a Virgem Santíssima, meus santos, interceda por nós, para que todas estas graças sejam derramadas abundantemente nos nossos corações.